Este vídeo tem como objetivo apresentar o artigo Educação Especial no Estado do Rio Grande do Sul, História, Política e Gestão, 1970-1980. Meu nome é Andréa Severo, eu trabalho na FADERS, que é uma fundação de articulação e desenvolvimento de políticas públicas para pessoas com deficiência e pessoas com altas habilidades no Estado do Rio Grande do Sul. Esse artigo foi realizado juntamente com Maiara Costa da Silva, doutoranda em Educação pela URGS, e pelo professor Cláudio Roberto Batista, professor da Faculdade de Educação da URGS. O objetivo principal desse artigo é realizar uma análise relativa à educação especial no Rio Grande do Sul entre os anos de 1970 e 1980. Essa pesquisa ela foi realizada com base em análise documental e de bibliografia sobre essa temática e de documentos considerados históricos, como o relatório da Comissão Especial para estudar o problema do excepcional no Estado do Rio Grande do Sul. Esse relatório nós conseguimos através da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ele foi realizado e criado através de uma comissão que foi instituída em 1971 para resolver o problema do excepcional no estado do Rio Grande do Sul. Então, houveram diversos depoimentos de diversos atores sociais, alguns das APAES. Quando eu digo APAE, é a APAE de Porto Alegre, a APAE de São Paulo, a APAE do Distrito Federal, Federação das APAES, também a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria Municipal de Porto Alegre, o Juizado de Menores e a Faculdade de Medicina da URGS. Para poder fazer toda a análise do discurso político, foi necessário nós dividirmos em dois eixos. O primeiro é a análise do tempo histórico, história, memória e política. Principalmente analisando os anos 70, marcados pela ditadura militar, pelo milagre econômico, o quanto isso influenciou a questão da educação especial no país, que havia toda uma pressão de pais no Ministério da Educação, querendo respostas, querendo todo uma resolução em relação ao ensino e ao amparo do excepcional. Algumas das fontes bibliográficas, como Januzzi, como Bueno, Saviani, colocam esse aspecto. Bem, no estado do Rio Grande do Sul também não foi diferente. Houve uma pressão também muito grande desses pais de excepcionais, que é o termo utilizado na época, para que se resolvesse esse problema, que se desse conta desse problema e de uma forma bem abrangente, que pudesse abranger a questão da educação, a questão da assistência, do trabalho, da saúde em um só lugar. Então foi instituída essa comissão e esse relatório é fruto dessa comissão. Bem, o segundo eixo é vozes e discursos, análise do relatório da comissão para estudar o problema do excepcional no Rio Grande do Sul. Nós selecionamos alguns trechos, alguns depoimentos, fizemos toda a análise do discurso político, como, por exemplo, poderia ler aqui, essa Assembleia Legislativa do Estado, expressão lídima das aspirações da gente rio-grandense, palco das mais belas vitoriosas campanhas em prol dos interesses impessoais do Rio Grande do Sul, num gesto largo de solidariedade com aqueles que lá fora soletram o alfabeto de uma língua conhecida dos que choram, por decisão unânime dos seus integrantes, constituem uma comissão especial para mais vivamente participar da luta na defesa da criança excepcional. Continua esse trecho e é um apelo veemente, quase com um tom religioso, quase profético, que mostra que a questão da luta da defesa da criança excepcional, uma defesa incontestável na ordem da caridade, da assistência, da proteção para os que estão lá fora. Ou seja, supostamente não fazem parte da nossa sociedade, pois são considerados limitados
renegados, necessitando de compaixão. Nas nossas considerações, um dos nossos propósitos de analisar a educação especial nesse período do regime militar foi porque esses contextos, né, principalmente onde se constituem os discursos políticos, evidenciam luta de interesses e embate de ideias e evidente contestação na defesa de interesses de determinados grupos sociais. Trata-se de uma ação constante em permanente movimento de negociação, de disputa de poder entre os diversos atores sociais que são os construtores dessa política. E principalmente porque todo esse contexto se explica muito a partir da análise dos dias de hoje. Então, poder percorrer esses espaços que constituem essa história, uma história esquecida, através de um documento que é único, demonstra o quanto essa vida simbólica expressa em modo nem sempre transparente, que necessita de ser traduzida, interpretada, enfim, indo em busca de seus múltiplos sentidos.